Ô, gênio, testa isso aqui pra mim, fazer a gentileza. Ô, meu, que massa, velho. E cadê a embalagem dessa porra, velho? Não, é que eles mandaram uma embalagem fechada e veio vários materiais deles pra nós fazer uns testes aí. Pá, programa de Esse aí é lançamento primeiro. Programa de unboxing sem embalagem, né, velho? Gênio, vamos lá então, né? Fala aí, gênio. Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de unboxing em que toda quinta-feira a gente desembala um produto aí do nosso mercado, mas dessa vez aí o nosso parceiro Paulinho já trouxe o produto desembalado. Cara, ele andou recebendo algumas amostras do pessoal da Kalau Sound, que fabricam cornetas. O Paulo, que representa o pessoal aí no estado do Rio Grande do Sul, recebeu bastante amostra e ele me trouxe então essa cornetinha aqui de 8 polegadas. Eu já estava bastante curioso há bastante tempo para conhecer. E nesse vídeo, então, a gente vai medir a resposta dela como falante e qual é a diferença, quais são as vantagens de estar usando um tipo de corneta dessa no alto-falante. Então fica comigo aí até o final do vídeo. Então, cara, é muito interessante mesmo o fato dela ser de alumínio, porque com certeza melhora bastante a musicalidade aí do sistema, né? A gente já conhece as caixas cornetas que são feitas em madeira, o pessoal já faz ali madeira. A gente sabe que tem um ganho considerável, mas no programa aqui a gente vai acabar medindo para ver qual é o ganho efetivo, mas o fato de ser alumínio já facilita a vida na hora da instalação, né? A gente fixa o falante aqui na parte traseira, então, que já vem com um anel próprio para um falante de 8 polegadas, né? Não vem com a furação, porque dependendo do falante que você vai utilizar, você abre a furação e fixa o falante. A gente já vê aqui que ele tem uma garganta, né? Ou seja, ele tem um rebaixo para a movimentação do cone na garganta, e essa garganta de compressão serve justamente para aumentar o desempenho do sistema, né? Justamente esse estrangulamento que a gente tem aí na área do alto-falante que faz aumentar, né, efetivamente o desempenho de uma caixa corneta, certo? Aqui na boca dela a gente tem uma medição de 24,5 por 24,5, que a gente pode arredondar aí para algo em torno de 25 centímetros, dois dutos no canto superior, que na verdade não tem profundidade, né, é um duto bem fininho ali, que não tem profundidade, e como toda essa região vira caixa acústica, então, de fato, a gente tem um duto com uma sintonia consideravelmente alto, o que eu vejo um pouco interessante. A parte ruim é que isso aqui vai virar volume dentro da caixa acústica, o que não é interessante para um falante de médio, né? O falante de médio é legal que ele pudesse trabalhar numa caixa com volume um pouco menor. E ela tem uma profundidade de algo em torno de 13 centímetros, 13 para 14 centímetros de profundidade, certo? O que eu acredito que vai ter uma boa atuação ali por volta dos 400, 500 Hz, vista essa profundidade, já que é uma característica da caixa corneta, quanto mais profunda, o ganho mais baixo tende a ser, certo? Então, à medida que eu vou aumentando a profundidade dessa corneta, ela vai melhorando o ganho nas baixas frequências. Claro que tem uma influência com o tamanho da boca também, mas neste caso aqui, creio eu que por essa dimensão ela vai trabalhar ali perto dos 500 Hz, vai estar um ganho perto dos 500 Hz. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma caixa acústica com um falante para a gente ver qual é a diferença que vai acontecer do falante sozinho dentro da caixa acústica e a utilização dessa corneta, beleza? Então vem comigo. Então tá aqui, ó, preparei uma caixinha bem interessante. Eu fiz uma caixa consideravelmente profunda porque depois eu quero poder colocar essa corneta dentro da caixa, tá? E ainda assim ter espaço para o falante. Então eu fiz ela consideravelmente profunda e já fiz com o tamanho aqui exato para a gente poder colocar a corneta na frente e parafusar. Então nesse primeiro momento, o que é que eu estou fazendo? A gente está usando aqui um falante da Triton, tá? Um 8 polegadas da Triton, o XLR 600, 300 watts RMS. E a ideia aqui é o seguinte, nós vamos ver então a resposta do falante dentro dessa caixa acústica, certo? Sem a aplicação da corneta. E depois eu vou colocar a corneta, é claro, vamos passar ali na mesma distância para a gente entender o que é que aconteceu com ela, certo? Então, eu já estou aqui, ó, com o meu microfone, certo? Ele está aqui na parte superior. Eu vou levantar a caixinha aqui para a gente medir. Vou posicionar então aqui, ó, no centro do meu falante, certo? Então tá aí. Vamos dar uma ligada aqui no Smart para a gente ver o que é que acontece. Então eu vou ligar o ruído aqui. Então beleza, tá aqui o que seria a resposta apenas do falante, certo? Ficou com a cor um pouquinho escura, mas tudo bem, o que seria a resposta apenas do falante. Tem algumas reflexões, porque claro, a gente está usando uma caixa comprida e ela não tem nenhum material de revestimento interno, então tá tendo algumas reflexões aqui e gera aqueles cancelamentos, mas tudo bem. O propósito aqui é a gente entender qual foi o ganho que a corneta está dando no alto-falante. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar a corneta no local aqui, certo? E claro que eu vou manter a mesma distância, então eu vou elevar um pouco esse meu microfone aqui, eu vou levantar esse meu microfone, certo? Eu já tinha mais ou menos medido a distância que ele tinha aqui, vou usar aí a minha trena super gênia aí, certo? Mas já tinha mais ou menos medido a distância que ele estava aqui, então volta de novo aqui no Smart, vou liberar de novo o ruído.
Então, show de bola, cara. Tá aqui a medição dele, certo? Claro que as baixas frequências eu realmente não estava esperando, a gente tá falando de uma caixa selada, certo? As altas não mudaram tanto, exceto esse buraco que teve aqui, tá? Que acaba sendo uma característica por causa da garganta da corneta, mas tá aqui, ó. A gente teve um ganho considerável, né? Como eu falei, então, entre 400 e 500 Hz. Se a gente estiver contemplando que aqui tá passando em menos 1,5, a outra resposta estava passando a menos 6,5. Então, se a gente está falando aí, menos 6, 7 dB, ou seja, a gente está falando algo em torno de 6 dB de ganho na região do 500 Hz, o que é bastante interessante. A gente viu ali um cancelamento que está acontecendo ali perto dos 3,5, 4 kHz, que esse tipo de sistema não precisa necessariamente ir até essa frequência, e nas baixas frequências, porque a gente está falando de uma caixa selada, que naturalmente não tem tanto ganho na baixa frequência. Agora, esse ganho de 6 dB entre 400 e 500 Hz, eu garanto que a grande maioria aí das pessoas gostaria de ter. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o falante daqui, vou tirar esse painel, vou fixar ele na corneta, né? Ela não vem os furos, então eu vou fazer esse furo aqui agora na corneta, eu vou fixar o falante e vou jogar ele lá dentro da caixa acústica pra gente ver como é que fica o desempenho dele agora, como se a gente estivesse utilizando numa forma do mundo real, beleza? Vamos dar uma olhada nisso aí então. Bem, então tá aí, ó, voltei com o falante já fixado, tá? Eu fiz uns furinhos aqui, fixei aqui com as abraçadeiras mesmo. Uma das coisas que eu vejo, assim, ó, ficou muito legal, ficou bem interessante mesmo, um falante bem fixado. Agora, para o caso específico desse Triton que a gente está usando, eu vi que esse diâmetro ele é um pouquinho menor do que a posição do falante, né? Como a gente está falando de um falante quadrado, claro que ficou umas bordas aqui sobrando, mas o diâmetro efetivo do falante, ele ficou um pouquinho para fora. Então o furo ali ficou legal, mas ele já ficou bem na borda no finalzinho. Não vejo como um problema não, tá? Na verdade, assim, se pudesse ser um pouquinho maior essa peça daqui, seria legal, porque eu acredito que vai atender muito mais falantes do nosso mercado. Mas tranquilo, deu para fixar numa boa aqui. O falante ficou bem fixadinho mesmo, certo? Bem posicionado, e tá aqui então ele já preso na corneta. Agora a gente vai colocar de volta aqui na caixa, né? Mais uma vez, como eu falei para você, eu construí a caixa já com esse propósito de ela poder encaixar o falante dentro. Deixa eu fixar então aqui os meus fios, certo? Então aqui, ó, ela dá certinha com o falante aqui dentro. Eu vou parafusar ela aqui agora e vamos ver como é que fica o resultado dela então. Então beleza, voltamos agora aí com ele já fixado aqui, já na caixa acústica. Cara, sinceramente, fica um visual muito legal, fica bem bonito mesmo, assim, né, muito bem acabado. Acho que a ideia do alumínio já dá uma cara muito mais bonita, né, pro produto. Mas beleza, agora que ele tá aqui, então, ou seja, nesse momento agora ele tá considerando tudo isso como caixa acústica, né, porque lembra que ele é completamente vazado e com duto bem pequenininho. Então, ou seja, eu tenho uma caixa consideravelmente grande, digamos assim, para um falante de médio grave, e um duto pequenininho que acaba dando a sintonia um pouco mais alta, tá? Mais uma vez eu vou puxar meu microfone, eu já vou baixar ele aqui um pouco mais, tá? Vou considerar mais ou menos as medidas com a minha treina aqui super high definition aí, mais ou menos com o que tava os outros, tá? Pra gente poder manter a mesma referência aqui, tá? Então vamos lá, vou botar ele bem centrado de novo aqui no meio do falante e vamos voltar então aqui para a medição no Smart. Então tá aí, a medição, ó, na caixa acústica cresceu inclusive um pouco mais, tá? Você percebe que na alta continuou com a mesma intensidade e a baixa cresceu um pouco mais, natural, né? A caixa, ela é um pouco maior, mas ainda teve mais ganho efetivo ali na região de trabalho da corneta, o que é muito interessante. Isso já era de se esperar numa caixa corneta, né? Então foi um ganho bem interessante mesmo. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó, a gente precisa entender qual é a real função que o duto está tendo nesse sistema. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou posicionar o meu microfone bem pertinho do duto, só para que eu possa medir o comportamento apenas do duto, tá? Então o objetivo aqui é eu entender o quanto é a influência do duto no meu sistema. Então ó, eu estou colocando o meu microfone bem aqui pertinho do meu duto, ó, certo? Só para a gente poder ler a resposta do duto, dá uma olhada aqui. Então tá lá, ó, o duto teve esse ganho aqui, ó, o reforço dele está em 150 Hz, o que é muito bom,
certo? Porque está próximo de uma região de trabalho do duto. Eu vejo algo muito interessante porque geralmente quando a gente constrói essa caixa de madeira, esse duto ele fica bem comprido, o que faz a sintonia baixar bastante e esse reforço ir lá para casa dos 60, 70 Hz. Como esse tipo de caixa de médio grave a gente corta 150, 160, 200 para cima, não faz sentido nenhum o duto está reforçando 70 Hz. Neste caso aqui, o duto está reforçando 150 Hz, o que é muito interessante porque ele começa a atuar numa região de trabalho da caixa. Se você está cortando ali de 150, 160 para cima esse sistema, o duto ainda está tendo contribuição para todo o sistema, o que é muito legal. Tá? Eu me preocupei realmente um pouco com o tamanho que acaba ficando a caixa, mas pode ser feito o seguinte, ó, a gente pode ser construído um painel bem no meio, ou seja, exatamente o mesmo painel que eu usei para o falante, a gente pode colocar bem aqui no meio, separando o falante da corneta, e faz com que o volume seja um pouco menor, mas claro, volta a ser uma câmara selada. Então assim, para uma caixa dutada, como está aqui, né, uma caixa refletora de grave, esse ganho das baixas ficou considerável e essa região que ele está ganhando ali, perto dos 500 Hz, no acoplamento ele tende a baixar um pouco mais. Então, cara, eu achei que ficou bem interessante. Acredito que isso aqui vai facilitar um monte o trabalho de muita gente aí, porque é consideravelmente complexo construir uma caixa acústica. Então, vai facilitar muito porque você só precisa construir a parte do fundo e encaixar essa parte frontal. É claro que isso aqui não tira a real importância de um projetista de caixa acústica, tá? Lembrando que isso aqui vira uma caixa genérica, né? Ela vai ter exatamente esse comportamento dependendo do falante que você colocar. Quando você contrata um projetista que sabe exatamente o que você precisa, ele pode construir um projeto de acordo com a sua necessidade. Então eu vejo isso aqui como algo prático e fácil que pode atender uma gama grande de pessoas. Agora, se você quer algo realmente específico que atenda exatamente a sua necessidade, é importante você fazer um contato com um projetista. Mas, cara, você tá aqui no nosso canal é porque eu realmente indico, gostei bastante, eu acho que o fato dele vir branquinho assim, facilita quem quer dar cores, quem quer pintar esse negócio. Eu acho que assim, o acabamento, o pessoal da Kalaus podia melhorar um pouquinho mais, tá? Assim, eu acho que pecou um pouquinho no acabamento, a gente vê que tem umas imperfeições em alguns cantos que pode ser melhorado, mas que eu acredito que não vai atrapalhar a sonoridade do sistema. Quem é um pouco mais crítico, é claro, vai exigir um pouco mais dessa qualidade, mas independente disso, o visual da caixa já é bem interessante. O pessoal já me comentou também que eles têm uma versão diamantada, que eu acho que fica muito bonito também, beleza? Você vai ficar aí ouvindo a caixa no final do vídeo, mas eu quero te pedir então, cara, se você gostou do vídeo, não se esquece aí de comentar, curte, né? Compartilha, comenta, é muito importante a tua participação para que ela dê um incentivo para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, né? Se porventura você não gostou de algo e deu um dislike, cara, tranquilo, só me comenta por que você não gostou, cara, diz o que tá ruim para que a gente possa melhorar, né? Se você tá aqui, assistiu o vídeo e colocou um dislike, eu acredito que você tem interesse no conteúdo, então me ajuda a melhorar ele para te atender também, beleza? Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois. Beleza, cara, agora é só botar a caixinha pra tocar no final. Muito bonitinha, cara, gostei pra caramba. Eu achei legal, cara.